O sermão de Jesus em Nazaré, a inauguração do reino e a rejeição do profeta. A passagem de Lucas 4, 16 a 30 não é apenas um relato histórico, é a cena inaugural da missão de Jesus, um momento de profunda revelação e, ao mesmo tempo, de dramática rejeição. Nela, o Filho de Deus volta à sua cidade natal, Nazaré, para se revelar àqueles que o conheciam desde criança. O evento, que começa com admiração, termina em fúria e tentativa de assassinato, revelando a natureza confrontadora do Evangelho. O contexto e a revelação profética. Jesus, tendo já iniciado seu ministério em outras regiões, volta a Nazaré, sua terra de origem. O evangelista Lucas destaca que ele foi à sinagoga, conforme seu costume, o que nos mostra sua profunda conexão com a tradição judaica e a lei de Deus. A liturgia do sábado incluía a leitura da Torá e, em seguida, dos profetas. Jesus foi convidado a ler a segunda parte. O livro que lhe deram era o de Isaías, e ele o abriu no capítulo 61. Um texto messiânico de grande beleza e profundidade. A passagem lida por Jesus é uma declaração de missão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois de ler, Jesus enrolou o pergaminho e sentou-se. A sinagoga inteira, em silêncio absoluto, estava com os olhos fixos nele, esperando uma palavra. A tradição da época permitia que o leitor explicasse o texto lido. Jesus, então, pronuncia a frase que ressoa pelos séculos. Hoje se cumpriu esta escritura que vós acabais de ouvir. Com essa única frase, Jesus não estava apenas interpretando um texto antigo. Ele estava se apresentando como o Messias prometido por Deus. Ele é o cumprimento da profecia de Isaías, o tempo da salvação, do ano jubilar de graça e libertação, não era mais uma promessa futura, mas uma realidade presente, encarnada nele. A boa nova aos pobres, a libertação dos oprimidos, a cura para os cegos, tudo isso estava acontecendo naquele momento. Da admiração à incredulidade. A reação inicial dos nazarenos foi de espanto e admiração. Eles se perguntavam: não é este o filho de José? A voz de Jesus era a mesma que ouviam desde a infância, mas suas palavras tinham um poder e uma autoridade que nunca haviam percebido. Eles se maravilhavam, mas ao mesmo tempo a familiaridade gerava uma barreira. Como alguém tão comum, o filho do carpinteiro, poderia ser o Messias? Jesus, lendo seus corações e pensamentos, percebeu que a admiração não era acompanhada de fé. Eles esperavam um espetáculo, um sinal, um milagre em sua cidade natal, algo que confirmasse a sua fama. Eram movidos pela curiosidade e pelo orgulho, não pela fé genuína. Ele os confronta diretamente com 2 provérbios. O primeiro: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Ele alertou que sua rejeição era algo comum na história dos profetas. O segundo provérbio, ainda mais provocador, menciona os milagres de Elias e Eliseu, que beneficiaram estrangeiros, a viúva de Sarepeta, na Fenícia, e Naamã, o sírio. Ao fazer isso, Jesus estava revelando um princípio profundo. A salvação de Deus não se restringe aos filhos de Israel, mas se estende a todos os que têm fé. A graça de Deus transcende fronteiras e laços de sangue. A fúria e a soberania de Jesus. A resposta de Jesus, em vez de gerar reflexão, desencadeou uma reação violenta. A admiração se transformou em ódio e fúria. A multidão, sentindo-se humilhada por serem comparados a estrangeiros e expostos em sua falta de fé, se levanta, expulsa Jesus da cidade e o leva a um precipício para matá-lo. Eles queriam silenciar o profeta que ousara confrontá-los.
No entanto, o evangelista descreve o final de forma surpreendente. Jesus, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Ele não precisou lutar, fugir ou realizar um milagre espetacular para se salvar. Sua autoridade e serenidade eram tamanhas que a fúria da multidão foi impotente diante dele. A paixão e a cruz aconteceriam no tempo e lugar determinados por Deus, não ali por capricho de uma multidão furiosa. O convite de hoje. O episódio em Nazaré é um espelho para a nossa própria fé. Assim como os nazarenos, podemos cair na tentação de querer que Jesus se encaixe em nossas expectativas, de buscar os milagres e sinais, mas sem um real compromisso de conversão. A palavra de Jesus hoje também nos convida a abrir o coração aos pobres, aos prisioneiros e aos oprimidos do nosso tempo. Seja nas periferias da sociedade, em nossas próprias famílias ou dentro de nós mesmos. O ano da graça do Senhor ainda está em vigor e Ele nos convida a sermos instrumentos dessa graça. Estamos dispostos a acolher Jesus em nossa cidade natal, com todas as suas surpresas e exigências, ou permitimos que o orgulho e o preconceito nos seguem, levando-nos a rejeitar a salvação que Ele nos oferece? A palavra de Deus sempre exige uma decisão. Qual é a nossa?